nós, brasileiros, lidamos com as cidades, as nossas cidades? Os brasileiros são conhecidos por gostarem de manter a casa limpa, tudo bem organizado, né? Mas e da porta para fora? Será que a gente cuida bem das nossas praças, não pichamos os muros, participamos do planejamento das cidades? Olha, falando em cidade, o estudo da cidade, a regulação, ou seja, a regra, o controle, o planejamento da cidade, é tarefa do urbanista. E eu convidei duas delas que estão levando educação urbana, né, a educação urbanística, nas escolas para crianças, jovens e adolescentes. Eu vou conversar com as duas são arquitetas e urbanistas. A Simone Sayeg, já está aqui com a gente. Tudo bem, Simone? Tudo jóia, tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo muito bem. E também com a gente aqui a Fabiana Mabel, que também é arquiteta e urbanista. Como vai, Fabiana? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo ótimo. A Fabiana, depois eu vou pedir só para o nosso telespectador acompanhar, baixar mais um pouquinho a frente do celular do computador para ficar bem igual a gente está aqui. E aí todo mundo vai poder acompanhar a nossa conversa, que é um papo super bacana. Eu vou começar com a Simone. Simone, a gente falou em urbanismo, mas há muita ignorância sobre isso, né? Vamos começar pela definição. O que é o urbanismo? Vamos, para ser bem sucinto, existem muitos conceitos, mas para ser bem sucinto, o urbanismo é o estudo, nas técnicas dedicadas, destinadas à organização de uma cidade, à organização do espaço construído de uma cidade. Então, é como você planeja esses espaços para melhor servir o homem. Uma coisa importante no urbanismo, e que tem mudado ao longo do tempo, é que ele serve ao homem. Isso que precisa ficar muito claro. Não é, ele não serve ao próprio ou a outros interesses. Ele serve ao homem. Né? A você, a mim, as crianças, aos idosos, a família. É para isso que serve o urbanismo. Então, Fabiana, acho que de cara eu já entendi a proposta de vocês de levar esses conceitos para as escolas, porque assim, parece que só os arquitetos e urbanistas entendem isso, porque se você falar para a população, parece que a cidade não serve muito a gente, né? Os cadeirantes, por exemplo, os deficientes, né? A cidade é feita mais para carro do que para pessoas, né? É um pouco disso que você teve a vontade de levar, você e a Simone, esses trabalhos nas escolas? E aí eu queria que você já emendasse e falasse como é que vocês estão levando isso nas escolas, por favor. Tá certo. Assim, é um pouco de levar esse conhecimento, né, que responde, como a Simone bem frisou, às necessidades do ser humano, né, que a gente busca que eles sejam melhor explicados e que as pessoas possam entender. Então, essa necessidade de escutar e entender as necessidades do outro, né, que fez surgir esse projeto de educação urbana, né, porque a gente tem hoje modelos de planos diretores participativos, que são modelos para o mundo inteiro, os nossos, né, e que, na verdade, não tem muito a participação, porque as pessoas desconhecem como podem participar e de que forma elas podem solicitar isso, né, as necessidades dela fazerem ser ouvidas. Pois é. Em São Paulo, por exemplo, há alguns anos, é que eu mesmo, como jornalista, vi como começou a ser mais anunciado, participe do plano diretor, vem aqui, né? Existe uma publicidade, né? A gente nunca tinha visto isso, a gente nem sabia muito da população que podia participar, né? Mas, Simone, e aí conta pra gente um pouco, se vocês têm algum projeto, como é que é levado nas escolas, como é que é a receptividade disso nas escolas. Cada uma de vocês trabalha com um projeto ou é um só? Explica aí pra gente. Bom, eu comecei, eu sou arquiteta e comecei na área de educação, mais propriamente dita, educação e arquitetura, escrevendo para um público especializado. Então, eu nunca tinha feito nada para um público que não era especializado em urbanismo. E eu comecei escrevendo para criança, que foram os livros que a gente lançou, que é o projeto Casa Cadabra, que é um projeto grande, e inclui nesse projeto fazer esses livros para crianças sobre arquitetura e urbanismo. E a partir desses livros é que começou toda a história de pesquisar
dentro das disciplinas do ensino fundamental, temas, habilidades que pudessem abarcar conceitos de arquitetura e urbanismo. Aí é um projeto longo, que eu tenho muita coisa para falar. E a Fabiana, ela ajudou muito a gente contatou ela no início de 2019, então ela é uma super conhecedora desse processo e aplica em escolas. Legal. Muitos conceitos. Ô Simone, fala um pouquinho mais. A gente vai depois destrinchar, mas assim, o pai, a mãe, todo mundo aqui, e o próprio estudante que está interessado nesse tema, que é super legal, né? A gente conhecer a cidade, né? Eu acho que para mim a gente tinha que sair, não todo dia assim, mas pelo menos uma vez por semana, a molecada tinha que sair, visitar a cidade, limpar uma praça, conhecer as coisas. Quando eu estudei no ensino fundamental, né? Coisas que ficaram muito marcadas para mim era quando a professora, principalmente de ciências, falava: vamos até a caixa d'água da cidade e conhecer para que serve isso. Aquilo ficava marcado, né? Porque eram coisas legais e diferentes. Então eu queria que você falasse um pouco mais. Qual é o nome do projeto que você faz e explique um pouquinho para a gente. Quantas escolas vocês envolvem? Depois a gente vai para a prática para explicar, por favor. Então, vamos lá. Na verdade, assim, o projeto, a gente chama Projeto Casa Cadabra, é um projeto que, este projeto formalmente não tem uma entrada efetiva nas disciplinas da escola. Nós Uhum. desenvolvemos no Conselho de Arquitetura do Brasil um projeto formal de entrada isso é outro projeto, um projeto formal de entrada nas escolas com as disciplinas transversais, as disciplinas diretas, com base nas habilidades da BNCC. Então, nós temos um projeto formal voltado para a escola, tá? Com as especificidades da BNCC bem trabalhadas, e temos um projeto de divulgação, que é o projeto Casa Cadabra. São duas coisas separadas. O Casa Cadabra começou com oficinas, começou com os livros, nós íamos nos SESCs, nós íamos nos institutos, nós íamos nas associações, nos conselhos de arquitetura e juntávamos crianças e fazíamos umas oficinas voltadas para a arquitetura e depois voltadas para o urbanismo, tá? Então, a nossa experiência nesses dois ramos de atividade, tanto formal mais oficial, né, dentro da BNCC, como de divulgação de arquitetura e urbanismo. E também planejamento participativo, que a gente fez um projeto para a cidade de Cuiabá, e fizemos esse projeto de escuta de crianças lá para o plano diretor de Cuiabá. Então, Nossa, que legal. Vamos saber daqui a pouco. Complementa aí para a gente, Fabiana, como é que a sua participação nesse processo? O projeto é um projeto um pouco parecido com o da Simone, assim, é um projeto que eu levei em função da minha tese de doutorado para as escolas, então a gente implantou em escolas com realidades completamente diferentes, né? São projetos, implantado num CIEP, na periferia do Rio, que é o CIEP 175, José Lins dos Regos, em São João de Meriti, e a gente aplicou numa escola federal aqui no Rio de Janeiro também, na Ilha do Governador, o Colégio Brigadeiro Newton Braga, né? Foram duas práticas diferentes que a gente organizou. Uma, como a Simone falou, a gente toda embasada nas regras do currículo divulgado pela Secretaria de Educação, e que a gente teve a parceria de professores, só que a gente tinha um acompanhamento anual, a gente tinha um tempo de aula, era um tempo chamado tempo de projeto, em que a gente ia explicar esse projeto de cidade, conversar sobre a cidade, sobre o que é uma cidade, o que ela pode fazer para você, qual necessidade ela tem que responder para os alunos, e a gente chamava os professores de maneira transdisciplinar. Então, a gente desenvolveu mais de 70% dos professores embarcavam, a gente conseguia linkar a matéria dos professores dentro dessa conversa que dura, em média, de 6 meses a 1 ano. É um projeto longo. E teve um outro projeto, que era um projeto que a gente trabalhava com uma matéria específica, e dentro dessa matéria a gente desenvolvia essa conversa pela cidade.
Então, são duas formas de trabalhar. Uma, você focando com um professor, e o outro, a gente incluindo todos os professores que forem possíveis, até matérias, às vezes, que a gente não encontrava muito diálogo dentro, assim, para falar sobre a cidade, como, assim, língua portuguesa, e aí a gente usou a dinâmica de fazer um livro no final. Então, o professor de português ia trabalhando essa forma de redigir esse texto dos alunos, né? Uhum. Agora, ô, Fabiana, até vou colocar aqui, deixa eu ver aqui que elas me passaram. A Fabiana, ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo, né? Ela é mestre em Tecnologia pela Universidade de Brasília, doutorada em Urbanismo, e ela é pesquisadora do Lab Espaço pela Universidade Federal. Eu não vou falar o currículo Lattes todo de vocês, não, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, então vamos conversar primeiro. Eu queria saber o seguinte, qual é o objetivo final desses projetos? Qual é a visão que vocês têm daqui 5, 10 anos, ou não sei quanto tempo tem esse projeto, se já tem resultado, construir cidadãos que, sei lá, participem da cidade, tenham um pertencimento da cidade, participem do planejamento, enfim. Na verdade, o que a gente, assim, a busca e a intenção é sempre fazer desse estudante um estudante mais ativo no lugar onde ele mora, né? Mais participativo, onde ele tenha real conhecimento sobre aquilo que interage no seu modo de viver, né? Então, assim, a longo prazo é um projeto que a gente entende que ele não é um projeto para ser aplicado e parado, é um longo, por isso que eu chamo de alfabetização, é como se fosse a nossa alfabetização na escola, é um processo que vai acontecendo à medida que os estudantes vão se desenvolvendo, os saberes que são desenvolvidos, então cada série você consegue trabalhar de maneira diferente com esses estudantes, e eles vão desenvolvendo conceitos que possam ser aplicados mais tarde, quando forem adultos, ou até mesmo a pequeno prazo, no seu hábito diário, no seu cotidiano, né? Ah, que legal. É isso mesmo, Simone? Explica aí pra gente aí. É bem o que a Fabiana falou. Eu já tinha até comentado, acho que em texto, que isso não adianta você ser não é um projeto pontual. Não adianta, sei lá, dar uma palestra e esquecer. A vida da criança hoje é muito diferente da vida que a gente tinha. Se a gente for pensar, existem infâncias, né, no Brasil, bem diferentes, mas, assim, basicamente, existem infâncias que estão encapsuladas dentro de uma cidade que é virtual, ou seja, a cidade virtual está tomando conta, está substituindo a cidade real, né? A cidade do celular, do tablet, do computador está substituindo a cidade real. E as crianças que vivem em meio à falta de saneamento, à pobreza, que vivem com a questão do espaço urbano como sendo desafiador, perigoso e não acolhedor, né? Sem esse acolhimento. Então, existem essas infâncias e mostrar para ambas, porque para mim eu vejo que é uma tragédia ao mesmo tempo, uma criança de um colégio particular, de classe média alta, não conhecer a cidade. Quando você fala de cidade, ela fala de prédios, vamos dizer, e locais de passagem, assim também é uma tragédia. Para mim, uma criança que vive na rua e não consegue absorver e entender que aquela cidade é dela, que ela pertence a ela e que a cidade pertence e que ela pertence à cidade. Então essa troca e esse pertencimento não existem em ambos os casos. Então, Mas você acha, entendi. Pois não. Você acha que essa cidade, vamos pegar São Paulo, né? A Fabiana está no Rio de Janeiro, mas não deve estar não ser muito diferente. Não sei se você está na capital, mas pega a capital. Você acha que uma cidade que foi pensada para carros, você pega, por exemplo, aqui a gente tem o Minhocão, né? O chamado Elevado Tosse Silva, que é um negócio assim que passa quase dentro da casa das pessoas, faz barulho, mudou a paisagem. Não sei se as pessoas foram consultadas, mas se fossem na época, acho que teria outra concepção, né? E a gente vai vivendo nessa cidade maluca que ela vai sendo construída, a rua é larga, daqui a pouco ela fica estreita, os calçados então se acabam. Parece que não foi construído para a gente, né? Você acha que isso é fruto de uma falta de cultura? Talvez lá atrás, se tivesse sido ensinado nas escolas, a gente produziria cidades melhores? Sim, é uma cidade rodoviarista, é uma cidade para carros,
Por isso que eu acredito muito mais hoje, não naqueles grandes traços urbanísticos que você vai mudar a cidade, mas naquela costura que você faz no seu bairro, dentro da sua praça, dentro entre um prédio e outro, no seu local de vivência, na sua comunidade. Esse é o urbanismo que eu acredito. Uma cidade que está tão consolidada como São Paulo, com grandes viadutos e vias, ela para onde ela vai? Para o vizinho, para o seu lado, para a rua na frente da tua casa. O que eu posso fazer lá? É esse urbanismo que eu acredito. Mas para ele acontecer, essa educação urbana que a Fabiana faz, assim, já há muito tempo, no Rio de Janeiro, nessas escolas, ela é fundamental, porque ela vai plantando sementinhas, e eu, assim, uma parte, eu estudo o cérebro, estou num curso para estudar como funciona o cérebro, e ele funciona à base de sementinhas. Se você não plantar todo dia uma ideia, ele não cria uma referência consolidada para você acessar depois no futuro, para você atuar com base naquela referência. Então, o que a Fabiana Então nós faz? estamos perdidos. A gente está Pois, perdido, porque a gente vive na cidade metrópole, nossa referência são as paredes, né? A gente vê um lado tem um prédio, tem outro prédio, essa é a nossa referência, para o nosso cérebro, né? exatamente. Fabiana, como é Exatamente. que, a gente está falando então de cultura, que demora para mudar, né? Mas pelo que eu estou entendendo, então, o urbanismo ele não, é muito menos também como todas as outras ciências, né? Apesar que eu não sei, é uma ciência humana, eu não sei, mas assim, aí vocês me falam. Mas, por exemplo, você tem que mudar a cultura e essas questões que vocês trouxeram, eu acho que passa pelas comunidades também, que foi perdido, né? Porque a gente lá atrás a gente vivia numa comunidade que a gente precisava mais, principalmente nas metrópoles, a gente não sabe quem é nosso vizinho, então não cuida da nossa praça, tudo quem cuida é a prefeitura, a iluminação e tudo mais, né? O que eu vejo, já vou encerrar já, mas é o seguinte, por exemplo, vizinhança solidária. É a única coisa que fez na capital as pessoas se unirem mais ou menos. E assim, as pessoas criam um grupo no WhatsApp e tem uma comunicação com a Polícia Militar do bairro para evitar assalto. Fora disso, as pessoas, aí, a partir disso, muitas comunidades começaram a se reunir, fazer festas, alguma coisa. Mas não passa por aí também, Fabiana, esse sentimento de comunidade que a gente perdeu? Passa por isso e passa também por essa coisa que a Simone falou de plantar a sementinha, né? De ir do pequeno para o grande. A gente não quer transformar o grande, a gente tem que começar a transformar o pequenininho, que é do pequeno que se faz o grande. Existe um projeto que começou nos anos 90 na Itália, é um projeto de educação urbana, que é aplicado nas escolas, até com crianças menores, né? Porque a gente estava falando de ensino fundamental 1, eles trabalham com infantil e fundamental, eu acho, em que toda a comunidade é envolvida, não é só a escola. Então, tem a vizinhança, tem o comércio e tem todo... Aí, cada um vai crescendo, sabe? Vai juntando o outro e vai criando um grande conglomerado de uma rede de entender o urbano e ajudar o urbano. E esse projeto é um projeto que nasceu na Itália, numa cidadezinha pequenininha, Fano, e já está no mundo inteiro. Já tem na Argentina, na Venezuela, no México, no Peru, várias cidades. E esse projeto, o mais interessante, ele que tem um respaldo público. Ele é um projeto a longo prazo também, que as crianças, porque assim, no começo as crianças, o que elas tendem a fazer? A repetir o que elas escutam em casa. Essa rua precisa de um sinal, né? Precisa de um quebra-mola. E aí, precisa, será? E aí, ao longo do tempo, não é isso que elas querem, elas estão reproduzindo a fala dos adultos. Então, elas vão sendo ensinadas, né? Elas vão aprendendo quais são as necessidades exatamente, e ao final desse ciclo de aprendizado, essas necessidades apontadas pelas crianças são levadas ao poder público para serem examinadas e realmente colocadas em prática. O alargamento de calçadas, que diminui a faixa de rolamento de carro, então diminui a velocidade. São pequenas ações que vão mexendo com toda a comunidade. E é um caso positivo
que esse estudo é um caso positivo. E tudo, acho que é informação, né? Porque, Simone, ela estava falando, eu estava lembrando, por exemplo, eu conversei com uma cicloativista, ela explicando, olha, Jeremias, numa cidade como São Paulo, às vezes o pessoal fala, por que diminuir a velocidade? Porque quando você diminui a velocidade, o caminhão, o ônibus, o carro, o ciclista e o pedestre, todo mundo vai mais rápido. Então, ela estava explicando, e a gente, são coisas que a gente cresce sem saber, sem entender por quê. Mas olha, eu prometi, vou acabar de explicar aqui o currículo da Simone Sayeg, porque ela é arquiteta também, ela é graduada em pedagogia e pós-graduada em neurociência, como ela falou há pouco, e ela participa do GT, né, que eu acho que é Grupo de Trabalho, Infância, Juventude, Cidade e Educação, do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Ô Simone, fique à vontade para as suas considerações, mas eu queria que você falasse do projeto na prática. O que você tem visto ali na sala de aula com essa intervenção sobre urbanismo? Existem demandas dos próprios professores sobre o tema? Quais são os resultados? Jeremias, posso só antes complementar uma coisa que ela... Claro, claro. Tá, porque ela estava falando desse projeto, e esse projeto que ela estava falando, na verdade, a gente não... Eu até conhecia esse projeto da Itália, mas a gente fez um projeto parecido em Cuiabá, e foi isso mesmo que a gente saímos com as crianças na rua, perguntamos o que elas queriam, fizemos um trabalho de conscientização com as crianças, e o interessante é que elas, assim, elas pediram que elas precisavam naquele momento. Então, elas queriam água para tomar nas ruas, elas queriam bebedouros, porque é muito calor. Então, assim, a criança ela vem com soluções, muitas vezes que você não espera, e que pode ser surpreendente e muitas vezes foge até da fala adulta, quando você dá o espaço bem específico para ela falar, quando você cria esse espaço para ela sente que é para ela e ela consegue se desvencilhar dessa fala adulta. E esse é um processo que leva tempo. Aí, agora... Não, tem muito interessante a questão da criança, porque assim, a criança, ela não está, você que está estudando o cérebro, né? Ela não está envolvida com os formatos que a gente tem. De repente a gente olha e fala, não, aqui tem que ter um semáforo. E de repente a criança olha e fala assim, não precisa de semáforo, basta um carro parar aqui, o outro ali, está tudo certo. Né? De repente ela traz soluções. Aqui no Brasil, mais interessante, aqui no Brasil eu conheço, até passei para a Fabiana, um projeto que se chama Pacto pelas Cidades Justas. Então, não sei se vocês conhecem. É muito interessante, a ideia é essa, de você ouvir a comunidade. Eles têm exemplos fantásticos, porque eles trouxeram um exemplo de uma pessoa da comunidade que falou, gente, aqui a gente dá água, mas não precisa fazer essa obra de 1 milhão que vocês estão falando aí, não. Eu conheço um processo assim, a água escoa rapidinho. E era o morador do local que deu a solução, né? A gente não ouve as pessoas, né? Então, acho que tem um pouco disso nesses projetos de vocês, de ouvir as crianças, como vocês estão falando, né, Simone? Tem. E como é que você está vendo o resultado aí, a percepção das crianças sobre isso? Tem algum depoimento, alguma criança que chegou e falou, que legal. O que vocês têm visto de retorno? Olha, como a gente trabalha, a primeira assim, impacto do nosso trabalho são os livros, são a questão do conteúdo dos livros. A gente tem muito feedback da leitura desses livros, as crianças gostam, as mães sempre mandam, olha, ela toda hora pega o livro para ler. Nas oficinas, a gente gosta muito, porque eles dão um retorno para os conselhos e os institutos culturais que promovem as nossas oficinas, pedindo mais, que eles gostam muito, que a criança está interessada. A gente começou esse projeto para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e não teve ainda uma continuidade por conta da pandemia, por conta de várias questões. Então, a gente não tem, na verdade, um feedback de um projeto implantado em sala de aula como a Fabiana tem. Ela pode dizer com mais propriedade como é essa resposta das crianças a esse projeto em continuidade. Então, vamos falar com a Fabiana. Desculpa, pode falar. Então tá. Fabiana, esse projeto... Rápido. Vocês procuram ter uma conexão com a cidade? Porque eu me lembro, por exemplo, de ler nos livros lá quando eu estava no ensino fundamental, aí você lê algumas coisas assim, cultura, que vem por meio do cinema. Na minha cidade não tinha cinema. Do teatro, também não tinha teatro, né? Então, assim, há uma desconexão.
A gente não tem que sair para ver o que tem na nossa cidade, para conhecer a nossa cidade? Sim, então, uma parte do projeto é exatamente isso, essa troca. A gente fez uma parte do projeto que era um projeto, acho que a gente até antecipou essa coisa do uso do WhatsApp para trocar informações quando a gente não podia dar presente, e a gente fez um grupo e eles trocavam informações sobre aquilo que eles conheciam. Então, mandavam uma foto, falava o nome da rua, falava assim, gente, esse lugar aqui enche, ó, hoje está chovendo, não vem para cá. E aí o outro falava de uma outra coisa que ele conhecia. E aí eu fui juntando isso tudo e no final a gente fez uma grande apresentação sobre todos os fatos e envolvendo aquele entorno que era comum para todo mundo, né? E aí trocavam, porque assim, eles começavam a conhecer aquele entorno, coisas que eles não conheciam, porque um conhecia e o outro não conhecia, então eles trocavam. Isso foi muito importante. E outra coisa importante que a gente fez, é como a Simone falou antes, que é essa coisa do virtual, das crianças não olharem mais para onde vem, existe um processo pedagógico que a gente fala como é o seu caminho de casa para a escola, da escola para casa, que a resposta era assim, eu não vejo nada, eu só vejo a tela do meu celular. E aí eu falei, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos olhar. E eles começaram a olhar, né? Viram que tem alguma coisa fora, então, para só um pouquinho, um dia só, ou você vem na ida, na volta. E aí, ao passar do tempo, eles começavam a trazer, e hoje eu vi isso. E sabia que eu descobri que tem um prédio que está construindo? Eu sabia que eu vi uma praça. E aí eles começaram a observar e entender aquilo, que a cidade se modifica, que ela se transforma, que existem lugares sujos, lugares limpos, e que eles começaram a prestar mais atenção naquilo que está à sua volta. Entendi. Agora, qual é o problema? Pois não. Eu não sei se você já viu um vídeo, chama Tintim. Fabiana, você já viu? Aquele vídeo de nome pode ser. Que é uma criança de 1 ano e meio andando na cidade. Eu acho que eu já vi. Acho que você já viu. E assim, o que eu tenho é muito impactante o vídeo, porque ele mostra o quanto uma criança é feliz sem ainda ouvir as falas dos adultos. Então a mãe, ela deixa a criança sair na rua, independente do estado da rua. A rua tem buraco, a criança baixa, pega, brinca com as pedras, pula nas poças de água que estão sujas. A mãe deixa. A mãe está filmando a criança nesse percurso. Mas o mais importante desse percurso são os encontros que a criança faz. Então, ela entende, uma criança de 1 ano e meio, já vem mostrar, talvez, o que a gente perdeu lá atrás, que a cidade é um local de encontro, que ela, primordialmente, é para os humanos se encontrarem, criarem vínculos. Então, ele faz vínculos ao longo da caminhada. É uma caminhada que ele sai da casa dele e vai até a mãe. E ele faz 3 encontros importantes nesse caminho. Então, às vezes a criança, ela vem nos dar até um tapa na cara, nos ensinar para que serve a cidade. E é o adulto que tira isso dela. Aqui você não pode, aqui é perigoso, não vai brincar aqui, aqui tem carro, aqui... Porque pela criança, a cidade pode ser utilizada. Mas na visão do adulto, então, para a gente promover uma cidade que todos possam estar, a gente promove a segurança, diminui a velocidade dos carros, mas para quê? Para os adultos terem confiança em deixarem suas crianças na cidade. Porque por uma criança de 1 ano e meio, aquela cidade era ideal, porque era lá que tinha os amigos que ele encontrava, era onde se promoviam os encontros. Pois é, vocês falando aí, eu fico pensando, mas quem constrói a cidade são vocês, urbanistas, arquitetos, né? Mas, não sei, o resultado que a gente tem das metrópoles, infelizmente, é esse, né? Muitos prédios, a gente vê muita crítica, por exemplo, quando dos planos diretores, né? Porque fica aquela briga, cabe 2 garagens aqui, 3, mas vai encher de carro, né? E parece que, infelizmente, o poder econômico muitas vezes se sobressai, né? Então, assim, vamos enfiar 200 carros aqui, se der para andar na rua, deu, mas a gente tem que vender esse prédio, tem que, né? De certa forma, a gente ainda vive, não sei a concepção de vocês,
daquela questão de que o progresso, quando lá no início do século, né, do século passado, o progresso era derrubar árvore, né, fazer estradas, esse é o progresso. E a gente, vocês acham que a gente ainda pensa o progresso assim, que é fazer prédio, sem pensar um pouco, você vê cidade como São Paulo, falta árvore, né? Por mais que você... E as pessoas não têm nem o costume de... no interior, eu me lembro que a gente ligava na prefeitura, eles traziam a árvore, ensinavam a plantar e tudo mais. Aqui em São Paulo, as pessoas não sei se têm interesse, também não sabem nem como plantar uma árvore. Faz parte do urbanismo também, né? É parte do nosso pedaço do nosso bairro, da nossa cidade, não é? Eu espero que as crianças passem a aprender sobre isso, viu, Fabiana? Graças a Deus você está ensinando lá. E esse projeto, acho que ele vai crescer, como é que vai ser? Vocês têm vontade de envolver o poder público? Como funciona? Ou já envolve? Sim, não, ainda não envolve, mas a gente está buscando parcerias. A gente implantou primeiro em escolas que tinha algum tipo de parceria. A gente tinha uma parceria em virtude da universidade, né, de um projeto de escola-universidade. Um outro projeto aí veio em virtude de o professor entender e descobrir esse projeto e querer levar para a sua escola, mas a gente estava buscando exatamente formatar uma ideia para fazer essa parceria e fazer esse projeto nas escolas, né? E levar esses projetos para as escolas públicas, para as escolas particulares, porque cada um é uma metodologia que tem que ser adaptada, né? E tentar mudar esse urbanismo aí que você está falando e que a gente critica, a gente tem consciência dos erros, né, que foram cometidos e que a gente até pode ter colaborado para ele, mas que agora a gente busca soluções para tentar reverter esse processo, né? E assim, não é só o urbanismo, porque o urbanismo ele não trabalha só com o urbano, a gente trabalha com um campo muito interdisciplinar, com a história, com a geografia, com a economia, né, com a política. Então, assim, eu acho que existe uma preocupação atual de todo um conjunto de pessoas que estão aí na prática para tentar reverter esse processo aí e fazer uma cidade mais legal, mais justa, mais voltada aos interesses e às necessidades do ser humano. Exatamente, exatamente. São coisas simples, né? Por exemplo, desenho universal, que eu aprendi uma vez. Uma coisa tão simples, você faz uma janela maior, todo mundo vê melhor e o cadeirante consegue enxergar lá fora. Só porque ela é mais baixa. São soluções simplificadas, não tem, às vezes, é só uma questão de educação também. Bom, a gente chegou ao fim do programa, eu vou passar a palavra para cada uma, aí, um minutinho aí, para cada uma encerrar, e 2 minutos. Mas eu queria que vocês ficassem à vontade, então, como o nosso trabalho aqui é de utilidade pública, uma palavra para o professor, para os pais, como é que o professor, o aluno que se interessa por esse tema, ele deve agir, né, em todos os meios. Assim, então, na escola, a gente está no ano de pandemia, 2020, mas para o próximo ano, o professor deve procurar algum órgão, ele pode se informar como, né? Pode ser através do projeto de vocês para se inspirar. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para que a gente possa disseminar esse trabalho. Pois não, Simone. Bom, primeiro quero agradecer, Jeremias, por esse espaço, cumprimentar a Fabiana também, uma super profissional que está engajada nessa luta, né, da educação urbanística, e eu queria falar que se a gente, eu penso assim, eu penso sempre do micro para o macro, eu acho que é essa costurazinha que vai dar certo no final, numa cidade tão grande como a nossa. Então, pegar os nossos filhos, os nossos primos, os nossos sobrinhos, as nossas crianças, quem você conhece, e falar: olha, você já parou para olhar a sua cidade hoje? Você já saiu lá fora, na calçada, e viu como é que se portam as pessoas? Você gosta da sua cidade, você não gosta? Começar a estimular e questionar, fazer perguntas mesmo, e ouvir o que eles têm a dizer. Aqueles que estão perto de você, que eu acho que isso já se você tiver o hábito de sempre fazer isso, estimular esse olhar, eles vão começar a voltar-se para isso. Então, eu acho que esse estímulo, que pode começar com você, Jeremias, com alguém que você conheça, com algum adolescente ou criança,
já vai fazer muita diferença. E essa é, acho que, a maior divulgação que a gente pode querer. Voltar a olhar para a cidade. Então, nessas pequenas coisas. Legal. Você estava falando, eu estava pensando também, Fabiana, na questão da tecnologia. Eu vi esses dias que em Nova York tem um aplicativo que você passa num terreno que você fala, meu, tem lixo aqui, por que esse negócio aqui? Você pega o celular, tira uma foto e manda para o aplicativo que é ligado ao poder público. E aí, geralmente, esse terreno é do próprio poder público. E aí as pessoas começam, se várias pessoas mandam, aí eles dão uma solução para aquilo. Ah, esse é um terreno que está parado, então tem que limpar. Então, assim, um aplicativo interessante. Você acha que a tecnologia vai nos ajudar com isso, né? Eu falo muito de comunidade, porque, assim, dentro da comunidade, do nosso bairro principalmente, que eu acho que no futuro a gente vai viver de um modo diferente. A gente vive numa época assim, muito individualista, mas se não for a comunidade para dar solução na nossa praça, no muro fechado, num problema qualquer, esperar do poder público, acho que vai ser cada vez mais difícil. Né? Diga, Fabiana, falei demais. Não. Primeiro eu queria agradecer, Jeremias, esse espaço. Eu acho que aqui é um lugar que você está falando como difundir esses projetos. Acho que aqui está sendo um super local para difundir esse projeto, que as pessoas vão tomar consciência e vão saber, tanto os professores, quanto as escolas, quanto o poder público, né, que está sendo feito isso e que eles podem fazer uma parceria de forma a... Porque, assim, ele não consegue, a gente entende que o poder público, às vezes, não consegue dar conta, né? Às vezes, eles não conseguem fazer mesmo, mas, às vezes, eles não conseguem dar conta de tudo. E a tecnologia, ela está aí para ser uma aliada nossa, esse processo, né? Se a gente tem esse aplicativo que você consegue juntar as reais problemas que acontecem ou na sua rua, no seu bairro, e que essas informações são agrupadas de uma forma geral e chegue lá na outra ponta que tem o poder de resolver, isso é ótimo, é maravilhoso, né? E que as pessoas de uma ponta também saibam que aquilo é um problema, né? Porque muitas vezes elas não conseguem identificar como problema, né? É isso que é triste, é que a gente quer reverter, que elas enxerguem que, por exemplo, o lixo ali na esquina não é um problema só do processo de limpeza urbana, mas também que a pessoa que colocou o lixo. Então, cada um fazendo a sua parte vai melhorar o conjunto urbano, sim. Pois é, você falou do lixo, você sabe que aqui onde eu moro, na zona norte de São Paulo, eu moro num lugar alto e quando estava num local mais baixo, começou a chover e os lixos começaram a girar. E ele girava e parava onde? Né? No bueiro, né? É pura falta de informação, porque os lixeiros falam, olha, gente, quando começa a chover, não coloca o lixo, porque ele vai parar no bueiro. Então ficava aquele monte de saco de lixo enorme, e parando tudo no bueiro, e vira um caos, né? Às vezes uma informação dada lá atrás pode mudar esse cenário. Bom, a gente ainda tem um tempinho, a técnica está aqui me falando, eu queria que vocês falassem um pouquinho nas disciplinas, Fabiana, que você colocou. É interessante, por exemplo, como é que você usa matemática para falar de urbanismo, ou história para falar de urbanismo? Você consegue inserir na disciplina esses conceitos? Sim, a gente, matemática também foi uma matéria, porque assim, o que a gente vai de encontro, o que a professora está dando naquele momento, então pode ser plano cartesiano, que aí você tem a cidade, a gente trabalha fazendo maquete, então tem a divisão daqueles lotes da cidade em que cada um vai ocupar. Às vezes a gente está fazendo ocupação, então a gente trabalha com a multiplicação. Olha, se aqui eu preciso botar 30 pessoas, mas esse espaço só dá 10, como é que a gente vai fazer? Então a gente começa a verticalizar, ou então a gente trabalha as formas geométricas. Então, tem sempre um elemento, assim, sempre estar atenta às matérias e como fazer esse link com o urbanismo, porque a cidade, ela é multissaberes, né? Ela está aí, a gente encontra a solução, ela dialoga com todo mundo. Pois é, bem Jeremias, legal. Pois não, só para Simone. complementar uma coisinha que ela falou, que eu achei muito interessante, quando a gente fez esse projeto para o Conselho,
que a gente analisou todas as disciplinas, a gente fez uma pesquisa com os professores e com os coordenadores pedagógicos de mais de 200 escolas. E uma professora de religião nos disse que ela ensina arquitetura na religião, nas aulas de religião. Porque ela pede para os alunos fazerem os templos de diferentes templos religiosos ao longo da história, e eles fazem a maquete. Então, assim, foi super gratificante ver que dá para inserir mesmo um saber plural em cada disciplina, até em religião, que a gente não poderia imaginar. Muito bem. Bom, está dado o recado, eu quero agradecer muito a vocês duas, já ficam convidados para outros programas para falar de urbanismo, educação urbana nas escolas, e você que tem interesse e é professor, ou é aluno, ou é pai, tem interesse de estudar mais e inserir nesse universo, procura aí a Simone Sayeg, aí na internet, ela é arquiteta e urbanista, e a Fabiana Mabel, ela também é arquiteta e urbanista, tem livros, tem projetos publicados nessas áreas aí, dá serviço para elas aí, porque elas estão precisando, tá bom, gente? Bastante trabalho para ensinar essa molecada aí sobre urbanismo. Obrigado para vocês. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua participação. O programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente agradece, continue mandando seus temas, que a gente vai seguindo junto, tá bom? Até a próxima edição e ficamos por aqui.